Estamos aqui hoje, dia 15. Dia 15 de agosto, Parque Augusta, nosso estúdio. Daremos início à continuidade, né, de um entrevistado que já foi. Fernando está aqui com nós e o nosso grande Cid, o entrevistador vampirão, vai aí conduzir da abertura. Por favor, Cid, vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Vocês que acompanham a gente no YouTube, é um prazer, uma satisfação muito grande estar com vocês novamente, né? E quem puder, sempre se inscrever no canal pra gente e apertar lá no sininho lá pra dar uma força pra gente. Embaixo também, se quiser fazer os comentários, fiquem à vontade. Agora, estamos com uma pessoa aqui ilustre, né? Fernando novamente, falando de rock and roll dos anos 60. Vai falar toda a trajetória de várias coisas pra gente, pra ver como que foi todos esses fatos para chegar até os dias de hoje. Certo, Sombra? É isso mesmo, Cid. Então, Fernando já mandou pra gente 3 bandas ícones da década de 70. Então, por favor, seu Fernando, fala aí pra gente. Só dá um salve que já conhecemos a sua pessoa da outra entrevista. E vamos lá. Bom dia. Bom dia, boa tarde, né? E boa noite. Vamos nessa, vamos aí. Então, nós estamos aqui para dar uma força e para falar um pouquinho de uma época, de uma fase, de uma época de ouro do rock and roll no Brasil. Não é do rock and roll brasileiro, do rock and roll no Brasil. O rock and roll que eu digo são as bandas dos anos 60, principalmente as bandas menos conhecidas do grande público. O grande público conhece Beatles, conhece Stones, mas não conhece muito Yardbirds, não conhece muito Dan, não conhece muito Trogs. E vamos falar hoje dessas 3 bandas, um pouquinho só, alguma coisinha sobre eles. São bandas de blues e rhythm and blues, e 2 bandas americanas, perdão, 2 bandas inglesas e uma banda irlandesa. E estamos aí, vamos falar. Qual que é a irlandesa? A irlandesa é o Dan. O Dan é um grupo irlandês formado na Irlanda, né? Claro, em Belfast, cujo vocalista toca até hoje, canta até hoje, que é o Van Morrison. Não confundir com Jim Morrison, dos Doors, né? Van Morrison. Quem era? Então, Dan. T-H-E-E-M. A banda, assim, o cara fundado, esse é o cara, o Morrison também, mas é outro. Morrison Doors. Esse é o Van Morrison, que é irlandês. E aí em 63, esse grupo foi para a Inglaterra, né? Para tentar, porque era o centro musical, né? Inglaterra sempre foi, né? Então, e eles começaram, claro, fazendo covers como quase todas as bandas de cantores de blues americanos, né? Os grandes cantores de blues americanos, né? O Willie Dixon, John Lee Hooker, e outros tantos, Muddy Waters, tocando essas coisas. E gravaram coisas de Screaming Jay Hawkins, por exemplo, I Put Spell on You, que depois também foi gravada pela Nina Simone. É maravilhoso. Gravaram uma música do Dylan, que a Gal Costa também gravou, como Negro Amor, em 77, uma versão, com coisas assim. E o cara é fantástico, esse Mamor. Depois ele parou, acho que em 69, por aí, deve ter parado e começou a fazer carreira solo. E até hoje esse cara é conceituado. E ele é vivo ainda assim? Vivo e ainda canta até hoje. Hoje ele lança álbuns hoje ainda. Tem coisas com 80 anos deve ter essa galera, né, meu? Assim, porque é década de 40, né? No mínimo, assim, meu. Deve ter por aí, do 82, 83, que eu quero saber. Que é a turma do Gil, que é a turma, né, do Caetano também. Eu gosto muito do tom de voz dele. Eu tenho, inclusive, o primeiro e o segundo álbum dele, que é o Dan e o Dan Again. São os 2 álbuns que eu fico, assim, encantado. Eu ouço quase que diariamente, de tanto que eu gosto. E tem muita coisa do próprio Van Morrison, porque ele com solo também é muito bom, tem vários discos maravilhosos, eu tenho pelo menos uma meia dúzia.
E é um cara fantástico. E o que se atribui à Irlanda nesse boom? Porque, para mim, na minha geração, o rock and roll explodiu com o Sunday Bloody Sunday em Belfast, falando dos sanguinários de Belfast, coisa que o Dan falava antes ainda, né, meu, também, né? Mas o Dan, eu não sei. Não sei se traz essas coisas. Essa coisa de política na época talvez não estivesse tão evidente, né? É claro que isso aí depois... Os grupos terroristas, aquelas coisas, do protestante católico. Você sabe que a Irlanda tem problemas com religião. Religião e terrorismo, né? Que era bomba mesmo, né, meu? Né? Então, mas eu não sei, eu não entrava muito a fundo para saber essa parte política, eu não sei, o meu negócio era curtir o som. Mas fluía, borbulhava o som nessa época, né, meu? Sem dúvida. Essa época era maravilhosa. E é isso, com relação ao Dan é isso, é o Van Morrison, mas os músicos dele, que não são assim tão conhecidos, mas o cara é o ícone, né, do grupo, né? Os Yardbirds, que para mim... bom, os Yardbirds, olha, imagina, no Yardbirds começou Jimmy Page, começou Eric Clapton, Jeff Beck, Kate Ralph, só fera. É impressionante. Jimmy Page depois foi fundar o Led Zeppelin. E eu pesquisando também tem aquele período, né, que é o Yardbirds, daí o New Yardbirds em final dos 60, eu acho, 67, que já foi uma remontagem, que antes era um vocalista negro, que ele já colocou, foi quando saiu, acho que o Eric Clapton e entrou essas mudanças, saiu o Eric mas Clapton, só filé, no começo, né? saiu o Eric Clapton, por exemplo, nesse álbum que saiu no Brasil, o Ray Up, esse não tem o Eric Clapton mais. Já está o Jeff Beck. Então, porque é outro. Já está o Jeff Beck no lugar, que é outro guitarrista que você sabe. Né? Então, e a primeira formação, a primeiríssima mesmo, tem o Kate Ralph. O Kate Ralph depois participou do Renaissance, que é um grupo progressivo. Progressivo também, então. Ele também participou, principalmente no primeiro álbum, ele faz parte, o Kate Ralph, que era dos Yardbirds. Os Yardbirds ficaram bem conhecidos, assim, mais conhecidos, no filme Blow Up. É lindo. Depois daquele beijo, que é um filme Que ano? em 66. É um ícone do cinema, né? Esse filme, não sei se vocês assistiram. Eu vi. É uma história. O filme é do Michelangelo, o diretor é o Michelangelo Antonioni. Ele gata ao paro. Então, ele fez um filme muito louco. Na verdade, ele queria fazer a ideia dele era fazer um filme de suspense. E ele fotografou num parque, assim como esse aqui, ele fez uma fotografia, estava fazendo umas fotos, que ele era um fotógrafo, o David Hemmings, né, que é o ator principal, e a Vanessa Redgrave, que é a atriz. Ele fez uma foto, e nessa foto, ele ampliando a foto, ele pegou um cara com... Era um criminoso, um cara... Então o filme é muito, muito legal. E esse filme apresenta os Yardbirds. Eu não sabia que era uma música Stroll, uma das primeiras músicas dele, em 1966. Lá que aparecem os Yardbirds pela primeira vez assim num show. Não sabia disso, Fernando. Que lindo. E o Blow Up é um ícone no cinema, em termos de enquadramento, direção. Né? É um Antonioni, né? Assim. Na verdade ele foi financiado pelo Carlo Ponti. O Carlo Ponti era o cara que financiava e ele... na verdade o filme ficou um ícone, mas ele foi montado meio que às pressas, porque assim... O Michelangelo Antonioni começou a filmar o bichinho, e aí acabou a grana. Como muitos, acabou né? A grana, aí ele falou assim pro Carlos Ponto, não, acabou a grana aqui. Pô, meu, eu tenho mais grana, se vira, vai montando aí, monta aí. E ele falou, ele próprio, o Michelangelo Antonioni, falou que montou ele pé em cabeça, no fim das contas o que ele queria acabou sendo outra coisa, mas mesmo assim o filme ficou um ícone do cinema. Exato, cara. Então, essa é a segunda banda, né, que eu tô falando. Sim. A terceira banda, que eu acho também maravilhosa, é o The Trogs. The Trogs. Esse eu não conhecia também. The Trogs é uma banda inglesa também, o vocalista chama Reg Presley. Essa banda, por incrível que pareça, foi a banda que mais lançou discos no Brasil. Só no Brasil saíram 4 LPs e uns 5 ou 6 compactos. A música você deve conhecer, Waltzing,
All Things, I Think. Essa Sei, música. conheço. Eu Jimi- sou péssimo pra nome, mas pra Então, melodia quem eu gravou? lembro. Jimi Hendrix que gravou. A música é dele. Oh, Então, foi um baita sucesso. Tem uma música. Tem uma outra música que chama a música, que também foi gravada por um grupo dos anos 80 chamado Wit, o grupo gravou Love Is All Around. Ah, esse eu já não tô localizando, Então, mas assim, se é você- por nome, se você mas a gente pesquisar, vai você vai atrás, ver. a gente Então, vai... Essa música foi gravada nos anos 80 agora, também é a música deles. Eles têm coisas maravilhosas, um grupo também, é um grupo mais gutural, mais pesado, né? Ele não é tão bluesão, né, como os outros, ele é mais pesado, é mais gritado, né? Mas também são as bandas que uma das três bandas, são três das bandas que eu curto, que eu gosto muito. Tem muitas outras que eu gosto, Sim, mas essas sim. três são significativas, fizeram muito na minha cabeça. Tem E- muita procura esses artistas, os compradores do senhor, pegar essas bandas, esses discos, esses vinil do senhor? Então, Assim, Como é que é o mercado perante esse então, olhar, o assim? mercado, claro, é um mercado restrito, né? Sim, sim. Porque você sabe, a juventude recordo. hoje é um pouco diferente. É só quem é aficionado mesmo, quem gosta. Porque a juventude hoje, se você perguntar mesmo para alguns, não sabe nem quem são os Beatles. Exato. Então você imagina Yardbirds, Frogs e Dan. Vocês não conhecem Base, os né? Beatles. Até o Led Zeppelin mesmo, né, meu? Assim, é Básico mesmo, pra que chegar ao já, Então, o que eu né? estou dizendo, então a procura por pessoas, claro que tem procura, mas por pessoas que são aficionadas. Específico, né? Claro, Específico. caras que curtem mesmo, que Boa. gostam. Não é, por exemplo, como vende o Julio Iglesias, como vende a Madonna. a Madonna. não É, assim que são funciona. os mega, né, Mas são pops. claro, mas tem, São específico e clássico, tem para quem procura. gosta desse tipo de som. Nossa. né? Tem procura, claro que tem procura. O pessoal que conhece, o pessoal que gosta de blues, do rhythm and blues, os caras, e tem muita garotada. É a base, né? E o que eu acho legal Blues. é que tem muito garoto que descobre essas bandas. Assim, gente jovem que é formação. vai ouvindo uma coisa mais pra frente e não sabe que essa coisa é de, Já de tá lá lá de trás. Pra cá. E vai atrás, corre atrás, começa a Isso se é informar. Isso é interessante, né? A curiosidade da juventude. Eu acho legal. Eu Isso acho que você trouxe do Renaissance, que é a passagem desse rock and roll pro psicodélico, que entra isso também é no início da progressivo, James né? Joplin também, com os Brothers, aquele primeiro disco que a gente conversou da outra All the vez. Company. É, exatamente. Que é um... E trazendo um pouco o universo mundial, né? Esses anos de 68, 69, 70, nesse boom todo, estava acontecendo zilhões de coisas. Era Martin Luther King com a caminhada dos 100 mil, né, meu? O satélite indo, né? A Lua 69, né, meu? Aqui no Brasil já tinha 4 anos de ditadura, né, meu? 68, né? Odisseia do Espaço, Desde 64. E mesmo assim, né? Bandas que, seja nos Estados Unidos, uma coisa que eu vou perguntar depois também, né? Porque todas essas bandas você falou, as inglesas fizeram sucesso nos Estados Unidos e as americanas fizeram, que nem Jimi Hendrix, né? Essa troca entre esses polos de, podemos dizer assim, metrópole, né? Inglaterra e Estados Unidos, misturado mais com Airbnb, o rhythm black, o rock and roll, o soul, né? Então, vamos falar sobre essa efervescência Então, dessa década. Se você pensar bem, por exemplo, as primeiras bandas inglesas, elas bebiam na fonte americana, porque o que elas iam buscar? O que essas primeiras bandas inglesas faziam? Faziam blues e rhythm and blues. O blues e rhythm and blues é americano. O blues é essencialmente americano. São os negros americanos. Então, o que eu disse para você, Willie Dixon, Muddy Waters, John Lee Hooker, Little Walter. Otis Redding. Otis Redding é soul ainda, né? Já é Não, mais assim, soul, mas também faz Também parte, faz parte. é. Então, essa turma toda, esses caras do blues, eles foram revividos pelos ingleses. Estavam mortinhos nos Estados Unidos. A turma só falava de outra coisa. Ninguém falava de twist, falava de tube check nos anos 60. É, o twister, né? Na América, era tube checker, era Dion, era o pessoal mais maneiro, né? Mais leve. É o Around the Clock, né, meu? Assim, né? Chuck Berry depois, né? Chuck Berry? Chuck Berry, depois. Chuck Berry é 60 também, né? Era nos 50. 50, antes ainda. Os artistas americanos,
de rock and roll são anteriores ao Rhythm and Blues, é isso que eu estou falando. Sim, Por exemplo, Little Richard, Chuck Berry, Elvis Presley, essa turma toda é começo, é 55 a 61, 62, aí é o rock and roll. Mas é a última leva ligada às músicas negras, Isso. etc, Na né? verdade, se você pensar bem, também não eram assim, porque, vamos lá, vamos para um começo. Vamos. Os americanos, a classe média americana, a classe média e alta, eles eram racistas, lógico. Você Como o sabe. nosso país também eram exatamente. Eles eram racistas mesmo. Sim, Então é o 60, seguinte, Já é. por exemplo, Dessa maneira. em 59, em 57, 58, 59, você chegar a ouvir, por exemplo, Little Richard cantando Tutti Frutti ou Long Tall Sally, é uma coisa. Você ouviu Pat Boone cantando a mesma música, é outra coisa. E o que acontecia? Os americanos, a juventude americana, adorava o Little Richard, Chuck Berry, mas os pais Ainda. tinham bronca. Então o que eles faziam? Olha, é o seguinte, essa música não dá, tem que ser Pat Boone, que é branquinho, que gostava não podia beijar no cinema. Tem o Rick Nelson. Os californianos, como é que chama? Música de surf, né? Boys. O Beach Boys, Não, que é legal, depois. conhece o É valor, legal que pra é isso aí. caramba, mas o que eu estou dizendo é o seguinte, que nessa época os pais não permitiam que os filhos ouvissem. Então o que os filhos faziam? Os filhos também não eram Juventude. pegavam e compravam os discos dos negros, do Chuck Berry, do Little Richard, mas compravam os dos brancos também, o Pat Boone. E na hora que o pai estava lá, eles punham o Pat Boone, e na hora que eles saíam fora, colocavam o Little Richard. Entendeu? É assim, gente, é assim que funcionava. Isso nos Estados Unidos. Na Inglaterra, com relação ao blues, o rhythm and blues, O Raul também bebeu aí. Como é que foi chegada lá, né? Então, Desses ritmos todos? foi assim, os americanos não davam nenhuma bola para os bluesmen americanos mesmo, né? Os de raiz lá, como aqui o samba de raiz lá, o blues, eles não davam bola. Os ingleses, ficaram espertos e começaram a buscar. Você pode pegar os primeiros discos dos Beatles, tá cheio de música de bluesmen. Os primeiros Stones, então, primeiro e segundo Stones, metade das músicas são composições de Willie Dixon, dessa turma toda aí. Você pode ir lá e pesquisar que tem tudo isso aí. Então, essa foi a mudança. E isso deu força para os bluesmen americanos. Tanto é que eles começaram a aparecer em shows. E aí que eles começaram a ganhar lá, foram assim, pela fama. Os próprios Estados Unidos começaram a aparecer, porque o americano percebeu que eles estavam perdendo uma bocada, né? E é isso. Então, esse é uma forma dos anos 60 aparecerem assim para nós. Claro, em 66, eu era muito jovem, em 66, eu tinha 20 anos, não era tão jovem, mas em 64, 50 e pouco, quando apareceu o rock and roll, eu tinha 14 anos, 15 anos, 14 anos. Então eu tinha que trabalhar, eu gostava, adorava tudo isso aí, mas segurar a vida. Mas eu tinha mais era que trabalhar, né? Então, trabalhar era mais importante. Meu pai tinha dificuldades para arrumar emprego. Ou trabalhava ou doente. Como todo mundo, né? Então você tinha que correr atrás. Mas é isso. Então eu curtia o som, mas eu não sabia. Depois eu fui me interessando mais e buscando e indo a fundo mesmo dessa turma toda. E é isso. E hoje eu curto muito isso aí. Essa é a minha praia. Fantástico. Todos esses artistas que o senhor citou nos anos 50 e 60, algum desses aí conseguiu chegar no estoque ou não? Você tem uma recordação? Sim, por exemplo, isso é importante, Jimi né, Hendrix. Não, desses que eu citei, Sim, dos mais antigos. São vários não, até, não, né? Nem Trogs, nem Dan, nem Yardbirds. Mas, por exemplo, em Woodstock teve Jimi Hendrix, teve Joe Cocker, The Who. Foi o The Who que deu o nome do Led Zeppelin, da criação, porque eu conversando com um amigo meu, ele falou que foi uma outra banda que falando, olha, esse tipo de som aí nunca vai decolar, é um Zeppelin de chumbo, não levanta, que foi uma crítica e eles mantiveram o nome e estouraram, né? Assim. Mas o Led Zeppelin tem uma coisa que eu acho engraçada,
quando eu ouço alguma coisa, o pessoal não gosta muito do Led Zeppelin. Eu não sei, os próprios artistas da época tem alguma coisa pessoal com o Led Zeppelin, talvez, não sei, pelo Robert Plant, eu não sei o que acontece. Não é pelo Jimmy Page, é pelo vocalista. Eu não sei, alguma coisa, porque eu sempre falo, Led Zeppelin é um som que eu não curti, ou se eles eram metidos, ou sei lá, eu não sei qual é a história, eu não sei bem qual é a história dos caras. Sei que eles não eram muito bem vistos entre os próprios roqueiros da época. Agora, em Woodstock apareceu todo mundo, Gênio, apareceu, toda essa turma apareceu, olha, Zeppelin, Creedence, o Creedence estava também no... Creedence. Joe Cooker, Led Zeppelin, o Hendrix, né, que tocou o hino. Joe Cooker, sim. Nossa, foi muita Slay gente. and Family Stone, que era um grupo em black. Tá vendo? Um som, cara, maravilhoso. Eu conheço de orelhada esse, mas Slay and Family Stone, maravilhoso. Muitos grupos começando e muitos não quiseram ir, foram convidados, mas não quiseram ir, acharam que era uma furada e tal. E a maioria deles se arrependeu de não ter ido, porque foi um ícone, né, meu? Rich Evans, né, que é um cara que também fez um som, cantava muito Beatles, fazia muito Beatles com acústico. O folk, aquele da trancinha, ele tava também... que é um americano, aquele da... Arlo Guthrie? Não, Guthrie estava. Arlo Guthrie? Era aquele outro que era country americano, né? O folk, né? Willie Nelson. Ele não estava. Não estava, né? Assim. Willie Nelson não. Willie Nelson velhinho também, né? Sim. Mas ele é bom. Mas exato, ele passou por todos também. No Woodstock foram muitas bandas, foi muita banda. É legal saber que esse pessoal passou por lá, né? Porque é uma base, uma referência pro rock, né? Tiveram lá na base que um dos maiores shows abertos no mundo, né? Woodstock. Em pleno Vietnã, né, meu? Assim, né, meu? Foi uma coisa programada para... Muito bom. Eu não sei exatamente a quantidade, foi programada, vamos supor, para 100 mil, chegaram 2 milhões, então o negócio ficou louco. Espontâneo, né? Foi uma coisa espontânea, natural. E não teve briga, não teve treta, é um negócio impressionante, Faz cara, um negócio mesmo, desse, né? só... Cara, cada um curtindo as suas, fumando os baseadinhos dele. Tudo casa do doidão no seu canto. Teve até nascimento de gente lá. Sim, que nem carnaval nosso. Sim. Um negócio louco, cara. Um negócio foi assim, inesperado, porque todo mundo achava que ia acontecer, que ia ter. Não teve nada. Mas amor. Ali o deus do rock ajudou bastante, porque você viu o documentário da releitura na virada dos 2000, que teve o Woodstock 2? Foi um golpe mercadológico que os caras não tinham nem água lá para tomar, assim. Tudo que é preparado assim, não dá certo. Você vê, o negócio foi sem querer, foi porque eles pensaram para exatamente. Eles pensaram para um número de pessoas e apareceu um número muito maior. 10. Isso é uma coisa absurda, foi absurdamente. E os caras não estavam preocupados, eles iam poder voltar no dia seguinte, ou daqui a um mês, não interessa, os caras estavam curtindo aquele pedaço ali. Principalmente os hippies, né? Porque na verdade era bem na cultura hippie, né? Nessa época, total, né? Os caras tranquilões, não boa. É o Hair, né? O filme Hair do Milos Forman e a peça aqui também, né? Mas o Woodstock tem uma passagem interessante. Fama, né? Também. Esse é Alan Parker também. Tem uma passagem interessante do filme Woodstock, que eu assisti um filme, não sei se você chegaram a assistir, o filme chamava... Era um filme com Charlton Heston, que a raça toda, ele foi buscar uma vacina, A Última Esperança da Terra, chama o filme. Não vi. Então, Só sei de título. Esse filme é mais ou menos de 79, 78, 79 por aí. O Woodstock foi 69. Então veja bem, aí o Charlton Heston, a raça toda é exterminada, porque assim, ele está trazendo uma vacina, mas o helicóptero ele sofre um acidente e tal, e a raça toda é exterminada por um vírus lá. Ficam alguns mutantes, completamente doidos. As baratas, né? Que depois da nuclear. E o Charlton Heston, ele está sozinho no mundo. Então ele entra numa sala de cinema, liga o negócio e começa a assistir o filme. Aí começa a passar, sabe, filme? Woodstock. Ele fala, puta,
não se fazem mais filmes como antigamente. Assim, é interessante, é uma passagem interessante que a gente... Meu, é demais Conhecedor, essas né? coisas. Conhecedor, Né, meu, Do assim, assunto. que você me fez lembrar dois filmes também. Esse, assim, essa comparação de passado e presente. Besta, que é o Stallone, que no futuro não tem violência, e aí ele vai pro submundo, come sanduíche de hambúrguer de rato para comer carne que não existe mais carne, né, essas coisas. Mas o que eu queria falar mesmo, que é outro filme do Alan Parker, que eu gosto muito também, que é Os Commitments, que são irlandeses negros, podemos dizer, que foram exatamente isso que você falou, bebê na fonte negra, sendo branco e tocando irlandês, né, meu, assim... Né? Mas os caras não são bobos, não, porque eles sabem que... Olha, por exemplo, eu gosto muito de samba também, independentemente de qualquer coisa, eu gosto de samba também. Sim. Mas eu gosto de samba de raiz, eu não gosto do pagode, essas coisas, não. Eu gosto de samba de raiz, aquele pessoal de raiz, Candeia, Cartola, todos eles, Jamelão. Jamelão é o intérprete, né? Mas os compositores de compositores, raiz são caras... Lupicínio Lupicínio também é compositor, Mas Lupicínio já é uma coisa mais Heitor nova. Eu gosto dos daquele pessoal de Prazeres, samba de raiz né? mesmo, do Rio de Janeiro, aquela turma toda lá, sabe? Caixa Nelson de fósforo, Cavaquinho, aquela turma lá. Nossa, era muito gosto forte. E tem uma criatividade, se você pensar bem, você ouve bem as músicas do Cartola, cara. O cara é um gênio. É um gênio. Pra é um época, né? gênio. Pra época. Não é pra época, é qualquer época. Não, o cara pra é qualquer gênio, o época. cara Tava gênio. adiantado. Eu escutei até uma história que ele foi convidado pela Academia de Letras para receber uma cadeira e ele falou, não quero, morro tá bom, valeu, bom. né, Não, meu? é um cara Tem que ser simples, muito, né? né, O cara meu? assim, você vê aquela música, As Vozes Não Falam? Mano, é uma coisa, é um negócio que não Todo mundo aí existe, gravou. né? Cada Mas é uma verso coisa, dele os são versos é um coisas negócio que você louco, fala né, da cara? onde... Então- E a primeira música dele foi com 40 anos, né, meu? Então, Assim, ele depois de velho, foi guardador de carro, foi não sei o quê, né? O pessoal lá no morro é assim, né? Era assim, né? Era um tempo diferente de hoje, né? Hoje é muito violento e tal, mas na época era diferente. O morro era limpo, era uma coisa assim, não que Natural, hoje não verdadeiro. seja, mas ele era ingênuo, né? Digamos assim. meu. Exato. O maior roubo, o roubo mais pesado era uma bateção de carteira. O cara tomava uma Exato. Os larapos, Os né? malandros. Hoje é completamente diferente. O próprio Jackson do Pandeiro que você falou, ele era da PM, ele amarrava o cavalo embaixo e ia pro samba depois, né, meu? Né, meu? Porque era esse histórico, essa confluência dos anos 60, 70, que também teve muito do militar também, né, nessas épocas. Né, atravessar essa época, né, dos anos 60 aqui no Brasil, a MPB também estourou muito. E aí eu venho uma pergunta, você como colecionador e vivente da época, como é que você fazia para conseguir seus discos, cara? Né? Porque no meio do militarismo, aquelas coisas que você falou de outra coisa, de importar por correio, né? Mas eu vou te falar uma coisa, você pode até achar estranho. Eu nunca tive problema. Eu vivi minha vida inteira. Eu vou falar uma coisa pra você. Por eu tenho mais favor. liberdade de falar as coisas naquela época do que hoje. É mesmo. Ué, você vê hoje. Hoje é o politicamente Você vê correto, é bem mais... Você vê hoje como é complicado. Você vê como é complicado hoje. Você não pode nem pensar. É verdade. Nem pensar você pode. processo, né? Nunca tive processo. problema. Sempre trabalhei, sempre tive minhas coisas. Claro, nunca fui bandido, nunca fui... Correu pelo certo, né? Mas nunca tive problema, nunca tive Mas essa nada, coisa nunca de ninguém- andar com disco na rua, dos tranquilo, caras, né, você meu, anda com- assim, né? Não, nunca. Não tinha perseguição, porque Não. músicos foram extraditados, seja Não, do isso- Brasil... Mas esses extraditados, Tinha abordagem, era outra história. É que o regime tinha umas leis. Aham. Por exemplo, você não vai ficar falando mal do regime, você vai ficar falando mal do regime. Pra falar os tem caras- que ser maquiado, né? Então, você tem que ser maquiado, tem que ser inteligente, como o Chico era, e fazia umas coisas que ninguém percebia. Mas nunca tive problema. O problema eram os caras que abusavam, o cara que era terrorista, o cara que saía justamente a idade, veja bem você, a ditadura foi em 64, eu tinha 18 anos. Era uma idade... Plena juventude mesmo, 18 anos. né? Eu nunca tive problema, nunca tive, nenhum amigo meu teve problema, Deus nunca mesmo. tive nada. Eu não posso falar nada, porque se eu falar qualquer coisa, eu estarei mentindo. Então, Mas que legal, não, não tive nenhum isso. problema. Eu tinha meus discos, eu comprava aqui, comprava lá fora, trazia, chegava tudo tranquilo. Pagava uma taxa, hoje paga mais. Hoje paga mais. Hoje paga mais que eu pagava na época.
Eu trazia um disco, eu pagava uma taxa, às vezes passavam 10 discos e não pagavam uma taxa, e um deles pagava uma taxa. Hoje todos pagam taxa, tudo para lá na Receita Federal em Curitiba, e você paga uma taxa. Não tem jeito. Que é o processo, não tem, é um processo natural mesmo, né, meu? O que é isso? Não posso dizer nada. Então, essa é a minha opinião. Claro, Base. é lógico que, claro que ninguém quer saber de militar tomando conta de você, lógico que não. Mas eu sinceramente nunca tive problema, porque talvez eu não estivesse ao alcance deles por algum motivo, não sei. Talvez eu não estivesse. Não tem motivo para isso, pra nada. Por isso. Muito legal. Só completando aí, para você, todos esses artistas que você comentou dos anos 60, 50, você acha que chega a influência, por exemplo, nos anos 70 chegou o punk rock, né? A base do punk rock foi bebido nessa fonte aí, também para chegar no punk rock? Então, o que você acha? Então, vamos lá. Tem uns grupos, inclusive, o Trogs, que eu citei aqui, Sim. um dos que influenciaram o punk rock. As maiores influências do punk rock foi o Trogs. Um outro grupo que eu não citei, porque também é um grupo que tem muito pouca música, chama de Trashman. Trashman, não conheço. Então, Sim. de Trashman. Esse grupo, aquela música Paparruma, que o Ramones traz. Na verdade Surfbird, né? Surf and Bird. Surf and Bird. Essa música Surf and Bird é do Trashman. O Ramones gravou agora, faz quanto tempo? A música é do Trashman. E eu vou falar uma coisa pra você. A gravação do Trashman é melhor que a do Ramones. E o Trashman é anos 60. 64. O senhor tem um disco? Tenho, claro. Tá, que beleza. Saiu um Nossa. compacto no Brasil, saiu o LP também, na época, em 64. Saiu o compacto do Trashman com Surf and Bird de um lado e Surf Beat do outro, se não me engano, uma coisa assim. Compacto. O Buzzcocks é mais moderno, assim, que é punk rock também, mas é uns tiozão já também, né, meu? É mais moderno, que o punk rock já é velho, né? Se você pensar bem, é 77, 78, Sex Pistols é 77. Ramones 77, 78, até 90 tem, mas começou nessa época, né? E esses caras todos bebiam nessas fontes aí, você vê, o Clash, o Ramones, essa turma toda é punk e bebiam nessa... É considerado hoje, por muita gente... São fantásticas. O Trashman é considerado hoje por muita gente, Trashman, como o primeiro grupo punk rock, que é de 64. Respondido. Coisa linda. Que é 64. Quando você puder, você vai ver. Vamos, vai a dar gente uma vai... pesquisada no Trashman, você vai ver que bonita é a capa do disco. A capa do disco eles estão assim, em caminhão de lixo, os caras tudo com umas pás de lixo assim. Umas guitarras assim no lado do caminhão de lixo. E era assim, basicamente essa banda era guitarra, baixo, baterista e vocal. Guitarra, baixo, bateria e vocal, é isso aí. É o quarteto básico. Não tinha naquela época. Não, tinha muita época que tinha teclado, sintetizador, mas não essa banda. Sim, mas baixo, guitarra e bateria. Baixo, guitarra, bateria. Que essência punk, é um minimalismo punk. Né? Só som pesado mesmo. E é engraçado, eu lembro dessa fase, dessa época, em 64, eu me lembro muito bem, porque eu em 64 tinha 18 anos. E eu andava muito pela rua lá, eu trabalhava ali na Praça João Mendes, uma travessinha da Praça João Mendes, e saía muito pra ali. Tinha muita loja de disco. Em cada esquina tinha uma loja de disco. E eu me lembro que tocava essa música direto em 64 e ficava parado, um monte de gente para escutar. Que era muito moderno para a época. Todo mundo doido ouvindo aquilo lá, cara. É um negócio muito louco. Eu parava também, falei, pô, o negócio era pesado. Porque todo mundo estava acostumado a ouvir coisa mais leve, né? Tipo, Ray Conniff e tal. Big Band, aquelas coisas. Big Band é mais antigo. Mais ainda, né? Já não tocava Big Band. Já não existia tanto. Quem? Elvis também já estava vindo. Já tinha chegado. Já tinha chegado, Elvis também é 50, né, meu? 57, 58 já tinha Elvis. Os primeiros compactos do Elvis saíram em 56 aqui no Brasil. 56, 56.
Lá fora ele estourou já também em 55, 56. Como é que tá o tempo aí, Sombra? Já estamos, considerações finais, Fernando, alguma coisa que você queira O que você colocar? Põe em contato, né, por favor. Exato, quando a gente entra no papo é gostoso por isso mesmo. Depois de né, contato meu? com o Fernando, se alguém precisar comprar um disquinho. meu, seu Fernando, colecionador Liga pra ele. fera, né, meu? Assim, Colecionador e vendedor. Eu não vou deixar Coisas raras? o contato de telefone, porque não adianta, eu vou deixar o meu e-mail. e-mail, mais Uma fácil. coisa, pode ser. Uma coisa, manda um e-mail, porque o telefone nem sempre eu atendo, a maioria das vezes aparece como é que se diz? Como Não reconhecida, né? spam. Aquelas Então, coisas spam, né? então é melhor assim, ó. Presta atenção. Meu é FD Fuentes 2000, tudo junto. @yahoo.com.br. Repita. Repito. FD Fuentes 2000 @yahoo.com.br. Tudo junto. Todas minúsculas, tá bom? Essa foi a Obrigado. entrevista Valeu. do Fernando aqui, Legal, ó. 50, 60, precisando de duas qualquer entrevistas. coisa. Pessoal, aqui ó, a Talvez história. Tamo Acho junto. que nós falamos um pouco, Agradeço. Então, mas é aquilo que a gente conversou da outra vez, né? De repente a gente pensa em ter uma coluninha de Assim, menor mas- ainda, de 10 minutos. É. Assim como você escolheu 3 bandas, Escolhe uma outra. ou escolhe você outra. grava até no celular e manda pra gente, e a gente inclui na edição final, porque conhecimento desse e essa divulgação, essa comunicação, educação musical que você traz, não, sim, né, meu, claro, é de, interessante. de vivências, etc. E É a gente plantar, pode né? falar uma outra hora qualquer também, mas pode falar de mais anos 50, mais começo, que é interessante. Tem, por exemplo, tem uma história muito legal para falar de doo-wop. Doo-wop é um ritmo americano no começo dos anos 60, chama doo-wop, D-O-O. É antes do swing da... É antes, né, é dos anos 60. Anos 60. É anos 60. Não é what up to Pós rock and roll, é pós rock and roll. Entendi. E antes disso que eu comentei agora, tá? Tá. É esse meio tempo, entre 60 e 66, que são grupos negros de doo-wop e grupos brancos do Brooklyn de doo-wop. O som diferente de um para o outro. Isso é uma coisa muito interessante. de falar Doo-wop também. chama o estilo. Doo-wop é o estilo, é o ritmo. Tá. Doo-wop. Que é doo-wop, Wop, wop, wop. Então por isso que é chamado de doo-wop. Wop, wop. Legal. Até o pedal é wop, É, é wop, wop, né? Tá gravando aí, Sombra? Tá, estamos indo aí. Depois a gente conversa sobre isso. É isso. Já fica então Fica. a próxima. Uma próxima, tá vendo? Subentendido. Obrigado, Fernando. Obrigado, abraço, Cid. É Vocês, cara, nóis. obrigado a vocês, tá? Aê.